Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e seu marido. Pai, o que nós mais ansiamos na nossa vida
é andarmos constantemente diante da Tua presença, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua soberania, o Teu reinado sobre nossa vida, reconhecendo que não há outro além de Ti, vivendo para a Tua glória, servindo o Senhor com a alegria de quem sabe que pode depender completamente e que estaremos seguros, ó Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor, nesta manhã, por Tua graça, fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu voltei para esse capítulo, porque já faz tempo, né? Ainda teve férias no meio entre a última vez que eu preguei aqui em 1 Samuel e esse momento agora que estamos retornando, e ajuda a gente a relembrar e também reforçar a mensagem que esse texto traz, que é riquíssima, né? Há muito ensinamento, mais do que eu poderia trazer hoje pela manhã. Mas hoje, pelo menos para que a gente se situe, a gente sabe que o povo de Deus, aqui nessa época, ele estava vivendo distante de Deus, não buscava Deus, e também Deus não lhes dirigia mais a voz. Era rara a voz de Deus no meio do povo de Israel. Eles viviam uma vida como se eles não precisassem de Deus. E eles foram à guerra como se sozinhos eles pudessem vencer. O texto começa, o primeiro versículo começa afirmando assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Ponto. Aí fala: Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam junto a Afeca. Não existe aquela palavra que sempre vem quando a peleja é do Senhor, é uma ordenança dele, dizendo: vão, e eu serei com vocês. Não, simplesmente o povo vai contra os filisteus e aparentemente, e até mesmo assim naturalmente, por não buscarem mais a Deus, por não o reconhecerem no seu meio, ou por não reconhecerem o seu senhorio sobre a sua vida, eles foram sós. E o que é natural, o que é certo de se acontecer, quando a nossa vida se afasta do Senhor, é que a derrota se aproxime de nós. E a derrota veio, 4.000 morreram. E os anciãos então disseram: por que o Senhor pesou a sua mão sobre nós, né? Por que o Senhor nos deu tão grande derrota? Porque eles sabiam que aquilo que estava acontecendo com eles era o próprio Deus quem estava fazendo com eles. E então eles resolveram trazer para o meio deles a arca da aliança do Deus Todo-Poderoso, o símbolo da presença de Deus no meio deles, porque assim nós vamos vencer. E aí trazem a arca e fazem uma festa tal, com gritos de júbilo, de tal forma, tinham tanta certeza que iriam vencer, que a terra se abalou dos gritos da festa de Israel naquele momento. Era a certeza de que com a arca nós vamos vencer. E aí saíram à guerra os filisteus, temeram, lembraram daquilo que eles já vinham ouvindo dizer com relação ao Deus de Israel, né? Ou os deuses chegaram a Israel, chegaram à tenda de Israel, e aí os filisteus começam a ficar com medo, dizem: ai de nós que isso não aconteça, porque eles sabiam que se eles fossem derrotados pelos judeus, pelos israelitas, eles se tornariam escravos deles, e eles não queriam isso. E então eles buscam forças em si mesmos e dizem assim:
Força, filisteus, portai-vos varonilmente, enfrentem essa guerra, busquem força dentro de vocês mesmos e vão para a guerra. E para vergonha de Israel, os filisteus vencem novamente. E o morticínio é muito maior, agora não são mais 4.000, mas 30.000 homens que morrem, e cada um daqueles que sobreviveram voltam correndo para a sua tenda, voltam como cachorros que perdem a briga contra outros, voltam com o rabo entre as pernas, voltam derrotados. E do meio daquela fileira, das fileiras, sai um homem correndo da tribo de Benjamim para informar ao povo que houve uma desgraça no meio de Israel. A desgraça era a derrota contra os filisteus, que eles tinham certeza que não aconteceria. Tinham certeza que eles venceriam, porque a arca de Deus estava no meio deles. E a arca de Deus era também uma notícia ruim. Ela havia sido perdida. Que coisa triste. E quando ele deu essa notícia, o povo começou a gritar, começou a se lamentar e chorar. Era o desespero no meio do povo de Deus. E aí Eli, já cego, sentado numa cadeira, ouve os gritos e pergunta o que foi que houve. E aquele homem se aproxima dele e diz assim: olha, o povo de Deus foi derrotado. Os israelitas foram mortos, foi grande o morticínio e a arca de Deus foi levada. Quando Eli ouve que a arca de Deus foi levada, e ele já vinha tremendo por causa disso, porque a arca de Deus havia sido levada para a guerra, e isso poderia acontecer. E quando ele ouve isso, ele cai para trás da sua cadeira e morre. Morre porque aquela notícia era a notícia mais terrível que podia acontecer com o povo de Deus. Era o fim melancólico daquele homem que viveu como se Deus não fosse necessário no meio do povo de Deus. Julgou o povo de Israel por 40 anos, mas viu o povo ser conduzido à desgraça sob a sua liderança. Morre cego, velho e derrotado. Assim morre Eli, um juiz no meio do povo de Israel. Eu ficava me perguntando por que uma coisa dessa aconteceria se a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, estava no meio do povo de Deus. Isso acontece porque a arca poderia estar e deveria estar no meio do povo de Deus, mas a arca deveria ser o lugar a partir do qual a adoração a Deus deveria partir. Claro, partia, mas de homens que não amavam a Deus, de homens que desconheciam a Deus, de homens que tinham seu ventre em primeiro lugar, e não a vontade de Deus. Hofni e Finéias, que eram agora os sacerdotes, eram filhos de Belial, como nós já vimos. E o povo já estava distante de Deus há muito tempo. Isso quer dizer que qualquer coisa que nós possamos ter no nosso meio como símbolos da nossa fé, todas as nossas confissões, todas as coisas, inclusive o livro sagrado, ele não pode ser levado do nosso meio como se ele, por si só, pudesse ser um amuleto da nossa própria sorte. Se não há relacionamento com Deus, nós somos cegos, pobres e nus.
Se não há relacionamento com Deus, nós estamos perdidos com a Bíblia na mão. Se não há relacionamento com Deus, ainda que leiamos esse livro, nós estamos perdidos. Há muito conhecimento no meio do povo de Deus, mas há pouca prática da verdade que esse povo conhece. Há muita gente que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas são poucos que manifestam esse senhorio e essa salvação no meio do mundo. Não é verdade isso hoje? Não é verdade que nós não temos representantes no nosso meio? Não é verdade que o nosso testemunho na nossa vizinhança nem sempre é o melhor? Não é verdade que às vezes até é o pior? Pois este é o segredo da derrota. Quando nós conhecemos, sabemos, mas queremos usar a presença de Deus para os nossos próprios interesses. Quando achamos que Deus pode ser tratado supersticiosamente, e há várias sugestões para que nós façamos isso diariamente, semanalmente. Se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver homens vestidos de branco, e embaixo vai estar escrito assim, pastor fulano, ou bispo fulano, não é? E ele vai estar vestido de branco na sexta-feira, vai estar usando talvez sal grosso, para sessões de descarrego, e gente do meio das nossas linhas, né, do nosso meio, quando precisam de algum milagre, fazem visitas a esses homens, passam por dentro dos seus portais, né, andam por aquelas veredas ali porque precisam de um milagre de Deus. São puros supersticiosos, pessoas que tratam Deus, tratam Deus como se fosse uma coisa, como se fosse o seu servo e não o seu Senhor. Ontem nós tivemos um encontro com os casais e o nosso irmão Fernando Trajano. Nosso irmão Fernando Trajano estava falando conosco sobre finanças no casamento, não é? E aí me veio à mente uma frase que diz assim, alguém disse essa frase, eu não sei onde vi, mas falava assim que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a teologia da prosperidade. Então, quando as pessoas amam ao dinheiro mais do que a Deus, a teologia a qual eles se apegam é a da prosperidade, porque vai dar para eles aquilo que o seu desejo consumista, né, requer. Né? Então, visita essas igrejas, faz essas coisas. Só que a palavra de Deus mostra o fim desses homens. Mostra o fim dessas pessoas que tratam Deus como se Deus fosse seu servo. O fim é a destruição. O fim é o peso da mão de Deus sobre sua vida. Se por um lado é demonstrado muitas vezes que não houve sequer conversão, que alguns desses homens que vêm para a igreja aos domingos, que vêm dominicalmente sem faltar à igreja, mas não buscam a Deus em casa, alguns desses não conhecem a Deus, nunca foram salvos. Por outro lado, outros que se deixaram enganar pelo seu próprio coração, vão descobrir, isso foi Deus quem fez comigo. Quando a mão de Deus pesava, vão reconhecer, eu não deveria ter feito isso, porque eu sei que hoje, que é Deus quem pesa a mão sobre a minha vida. A derrota vem sobre a nossa vida
quando nós nos afastamos de Deus e nos deixamos levar pelo nosso próprio coração, pelos desejos dele, como se o nosso coração fosse confiável, como se o ensino que o mundo fala, olha, siga o seu coração, faça aquilo que o seu coração manda, fosse verdade. E não é. Como já falamos muitas vezes, é fácil ser evangélico, mas é extremamente difícil ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque para ser evangélico basta ter o nome no hall de membros, mas para ser discípulo é necessário, é imprescindível haver obediência. Andar com Deus, seguir os passos do Mestre. Com isso, o nosso coração não será enganado. O profeta Jeremias fala sobre isso. Se nós abrirmos lá em Jeremias, no capítulo 17, por favor, irmãos, a partir do versículo 5, o Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço, maldito o homem que aparta o seu coração do Senhor. Maldito. Quem está falando isso é o nosso Deus. Maldito todo aquele que age assim, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem passará pela sua frente, e ele nem sequer vai perceber. A verdade será dita diante dele, mas ele será como os fariseus, que até verão os milagres de Jesus Cristo, mas desejarão a morte dele. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Quando as lutas chegam, quando a tribulação vier, e vem, quando a água subir, a chuva cair, a água subir, a sua casa estará firmada sobre a rocha, e ele será frutífero. Aí o versículo 9 fala: enganoso é o coração, não acredite nele. Mais do que todas as coisas é enganoso o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa palavra é extremamente dura para mim, mas ela é necessária para mim. Porque eu percebo diariamente o quanto o meu coração parece estar descansado na falta de relacionamento. É possível estar tão preocupado com as coisas que eu não tenho tempo de buscar a Deus. É possível até me ocupar das coisas de Deus, me esquecendo do Deus dessas coisas. O que aconteceu com Israel acontece hoje, pode acontecer hoje.
a guerra, as lutas que Israel enfrentava, eles não enfrentavam no seu caminho religioso, não eram lutas assim, da sua religião, era luta da sua vida. Toda a nossa vida pertence a Deus. Não há separação do sacro e do profano na nossa própria vida, porque Deus precisa habitar na nossa vida toda, assim como necessitava o povo de Israel que Deus habitasse na sua vida toda, constante, em cada detalhe, inclusive naquelas lutas. Luta por sobrevivência. Eles sabiam que precisavam de Deus para vencer, mas eles precisavam, para ter a presença de Deus, conhecer a Deus. Eles precisavam, para ter Deus a seu favor, que eles mesmos tivessem o coração em Deus. Eu repito, não adianta vir aos domingos à igreja, não adianta ler a Bíblia, se nós não estamos em Deus, se nós não estamos dispostos a assumir as consequências de viver uma vida aos pés do Senhor. Se não há disposição de andar com Deus, não há Deus na nossa vida. Nós estamos entregues à nossa própria desgraça, nós não veremos o bem de Deus, e Ele passará diante de nós, mas nós estaremos cegos, e morreremos cegos como Eli. Mas nós não seremos malditos, mas benditos de Deus, se nós simplesmente colocarmos o nosso coração nele, e assumirmos que sem Ele nós nada podemos fazer, que sem Ele nós não podemos mudar de casa, que sem Ele nós não podemos tomar decisões com relação ao emprego, que sem Ele nós não podemos tomar decisão com relação aos nossos filhos, com relação à escola que eles vão estudar, com relação às coisas que eles precisam saber. Sem Ele nós nada podemos fazer, nada. Na vida toda, Ele é Senhor sobre nossa vida toda. Todos os detalhes, todas as coisas, em tudo nós precisamos de Deus. Mas a nossa luta, a nossa atenção mais acurada precisa estar voltada para o nosso próprio coração. E começar a avaliar se aquilo que ele está dizendo é verdade mesmo. Eu lembro do salmista Davi, no Salmo 42, ele afirmando assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele fala: quando, Senhor, quando irei e me verei perante a face de Deus? E ele fala isso porque ele está passando por lutas e angústias terríveis, porque ele sabia que ser bendito de Deus não evitava que o mal sobreviesse sobre a sua vida, porque o mal vem, mas é necessário que ele venha mesmo, porque a partir dele, nós começamos a ansiar por Deus, e é isso que Deus começa a despertar no coração desse povo, quando eles agora se veem sem Deus. A arca de Deus foi levada pelos inimigos. Eles não tinham temor de Deus, mas agora eles tinham temor por causa da ausência de Deus. Era o desespero, os gritos deles eram gritos de quem não tinha mais esperança. Eles estavam perdidos.
E é nesse momento que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O caminho nosso precisa ser um caminho onde nós conseguimos enxergar Deus. E para isso, essa caminhada com Deus. Não é? E não somente nós veremos a Deus no nosso caminho, mas o mundo também verá a Deus no nosso caminho. O mundo saberá que Ele é Senhor. O mundo reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor quando a sua igreja, quando o seu povo andar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Porque, apesar de terem vencido a Israel, os filisteus vieram agora no capítulo 5, descobrir que eles, apesar de vencer Israel, eles não venceram o Deus de Israel. A derrota foi exclusiva daqueles que se afastaram de Deus. E aí os filisteus tomam a arca e não percebem a graça que há nisso, uma graça que é assim, especial nesse momento na vida deles, porque eles pegam a arca, eles não sabiam como carregar essa arca, eles não sabiam como tomar isso para si, mas eles simplesmente tomaram e a sua vida foi poupada. Ninguém que tocou a arca dos filisteus morreu naquele momento, porque aquilo que estava acontecendo com Israel não era o momento em que Deus estava dormindo, não, era o próprio Deus trazendo juízo sobre o seu povo. E aí era necessário naquele momento que a graça de Deus pudesse poupar aqueles por um momento só, mas para depois mostrar a verdade de quem é o Deus de Israel. E aí, quando eles colocam a arca de Deus lá no templo de Dagon, não é? Aos pés de Dagon, o que acontece? No dia seguinte, o Deus Dagon está com a cara no chão, está caído. E aí eles levantam, não entendem, levantam o Deus Dagon de volta para o lugar, e no dia seguinte, Dagon está caído. E não somente isso, a sua cabeça e os seus braços estão no chão também, aos pés de Deus. Quando a Bíblia fala de Dagon, ela não está atribuindo a Dagon alguma existência real, porque existe um só Deus, um só Senhor. Quando a Bíblia fala de Dagon, está falando do engano do coração do homem natural, do homem sem Deus, do homem que esquece de Deus e que acha que pode ele mesmo construir a sua divindade. O meu coração de vez em quando faz isso. O meu coração às vezes quer me colocar no lugar de Deus. E quando eu deixo de buscar a Deus, na realidade, eu me sinto bem, eu me sinto tranquilo. Alguns momentos, porque quando a gente se afasta de Deus, em alguns momentos a gente pode assim ter alguns arroubos assim de fé, entre aspas, não é? Eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes eu tinha um pesadelo, e aí eu acordava e dizia, eita, eu esqueci de orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não é? Porque dá um azar dormir sem orar, não é? Superstição, puramente. Se eu não ando com Deus, eu começo a acreditar nessas coisas. Quando eu não ando com Deus, a sandália emborcada me incomoda. Quando eu não ando com Deus, qualquer coisa que acontece no mundo me abala. Os filisteus precisavam e acabaram reconhecendo que havia um Deus que Israel não reconhecia, mas que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nas suas mãos
está o mundo. Era um Deus diante do qual todos eles deveriam se prostrar. E eu imagino que eles pensaram assim: como pode um povo existir com um Deus tão poderoso e ser derrotado? Como pode pessoas conviverem e adorarem a um Deus tão forte, tão majestoso, tão glorioso, maior do que os nossos deuses, e ser derrotado? Esse povo reconhece que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Mas Israel tinha esquecido disso. Que coisa interessante. Como é que pode isso acontecer no nosso meio? A minha palavra termina por aqui. Talvez com essa pergunta para que nós façamos para o nosso próprio coração. O apóstolo Paulo afirma que não somente nós, mas o mundo inteiro, né? Nós já citamos esse texto de Atos 17. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Essa graça maravilhosa de Deus faz com que toda a existência humana exista, né? Toda a raça humana exista em Deus, se mova em Deus, viva em Deus. Mas só nós, povo chamado por Ele para a sua glória, podemos reconhecê-lo como Senhor. Só nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Só nós podemos viver para a sua glória. Se isso não estiver acontecendo, como está a nossa vida? Então, que a sua palavra possa desafiar o nosso coração a viver para a glória de Deus, a andar verdadeiramente com Deus e a tomar todas as nossas decisões diante de Deus, buscando nele a direção, e que Ele nos abençoe, irmãos. Amém? Amém.